Olá, bem-vindos. Vamos lá falar sobre dar tchau, ou vamos nos despedir dos nossos livros. Ao contrário, esses livros não acabaram de chegar da Amazon. Eles já foram da Amazon. Alguns deles eu acho que sim, outros não. Mas o objetivo aqui é esvaziar a biblioteca quando a gente começa a ter uma biblioteca extremamente cheia. Eu vou dar uma passeada depois com vocês pela biblioteca, mas vamos lá. Vamos para as dicas de hoje. Alguns links vão estar disponíveis aqui embaixo em algum lugar deste vídeo. A lista de livros também. Alguns já estão esgotados, edições esgotadas. Então pode ser que você não encontre mais, mas todos estes, os meus livros, vão estar à venda, os próprios. Você pode até comentar e você vai ver como é que ele tá? Tem algumas coisas que me seguem há algum tempo, não sei. Eu realmente escrevo em alguns livros, eu vou avisar sempre quando estiver escrito, claro. Mas às vezes a gente tem um ponto de vista de outras pessoas que a gente pode pensar aí e... Eu gosto muito, como já comentei em outro vídeo, tipo, mesmo o Kindle, a gente grifa uma passagem dele e o aparelho mesmo mostra quantas pessoas já grifaram a mesma passagem. Isso é legal pra gente perceber que a gente está em consonância, a gente está falando a mesma língua que as pessoas estão procurando. Bom, vamos começar. O primeiro de hoje é esse aqui, Me Leva Brasil. Ele é do Maurício Kubruski. Ele é baseado numa série que passava antes no Fantástico. E ele transformou essas histórias que ele ia recolhendo pelo Brasil e colocou neste livro aqui. Esse aqui eu não anotei muito, estou vendo que está dobradinho aqui, mas não houve muita anotação, mas é um livro que ele tem ilustrações, ele é um livro realmente muito interessante. Por que vendê-lo? Porque eu já li, porque eu já assisti e acho que é melhor passar agora da minha mão para a sua mão. Próximo. Bom, esse daqui eu vou apresentar os dois ao mesmo tempo. Um deles é Balada de John Lennon e Yoko. Isso foi feito pelos editores da Rolling Stones. É um livro bem raro, na verdade, com fotos do John Lennon, da Yoko Ono. Enfim, é um livro bem ilustrado. Cadê mais aqui? Que momentos diferentes da vida deles. É um livro muito interessante, conta toda a trajetória deles e se junta em algum momento com, claro, né, com a história de George Harrison em Here Comes the Sun. O título está em inglês, mas o livro é original. Esse aqui também foi uma tiragem um pouco menor. Ela foi feita pelo coletivo editorial, pela Religare, ligado ao movimento Hare Krishna, e conta muito essa experiência deles com esse mundo indiano, como foi Beatles, Rolling Stones eu acho que não, mas teve os Beatles, o Boy George do Culture Club, bom, enfim, tiveram vários, ou alguns pelo menos. Então essa coletânea tem esses dois, um Yoko e o John Lennon, e o outro do George Harrison. Qual eu gosto mais? Particularmente por eu gostar mais do George Harrison, Here Comes the Sun, mas esse também da Yoko se completam. Eles falam muito, eles conversam às vezes muito um com o outro, porque as histórias se completam em alguns momentos. Então tá aqui uma recomendação. Alguns podem estar esgotados, como eu disse, outros não. Mas vai aí a recomendação. Próximo livro, esse aqui, bem interessante, bem polêmico, um homem, um rabino, e é um livro de Henry Sobel. Henry Sobel, durante a década de 90, ele teve muita participação, ele estava sempre na mídia, e esse livro dele é uma confissão ao mesmo tempo que
contando um pouco da vida dele. Tem passagens políticas, por exemplo, tem uma passagem aqui de Lula lá, a eleição do petista Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 foi encarada com desconfiança pela comunidade judaica. E aí vai, tem um prefácio do Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente. É um livro muito interessante, quer seja pela interesse religioso, quer seja por um interesse político e histórico. Um livro também que marcou época. O próximo, vamos lá, vamos para esse aqui antes. Algumas pessoas vão sempre virar o olho para ele, mas aqui tem um Muzukitchi, O Poder Infinito da Sua Mente, do padre Lauro Trevisan. Esse é um livro best-seller, fácil de achar de fato, mas o que vai fazer a grande diferença, no caso, se você comprar pelo meu link, é que vai estar indo 3. Sem pensamento positivo não há solução. Lembra que o Trevisan é muito anterior a esses gurus de hoje em dia que falam sobre pensamento positivo, sobre mindset. Ele já vinha falando sobre isso com uma outra roupagem, uma roupagem mais séria, mas ele já falava. E um outro livro chamado Expresso Balnesu, Um Passo da Eternidade. Este é um livro mais ou menos infantil, ou mais leve pelo menos, que também trata de tudo isso que ele começa aqui. Então é um kit meio kit Lauro Trevisan, se você curte essa ideia de poder da mente. E de novo, isso aqui tudo vem antes do período lá do The Secret, do Quem Somos Nós, enfim, tem tudo aqui uma nova roupagem. Ainda na ideia da lei da atração, das pessoas, acho que as pessoas sabem pouco sobre isso. Quem começou essa ideia da lei da atração e tal foi um casal chamado Esther Hicks. São os Hicks, a Esther e Jerry Hicks. Eles são autores de Peça e Será Atendido. Esse especificamente Dinheiro Atrai Dinheiro. O mais legal destes livros da Esther Hicks é que... A minha gata, cadê minha gata? Gatos e livros sempre combinam bem, né? Olha, gatos e livros sempre combinam bem. Essa aqui é a Prema. Então, esse aqui especificamente fala sobre dinheiro, mas que pouca gente sabe. Geralmente vão qualificá-lo como se fosse um livro de autoajuda, de sucesso, pensamento novo. Agora sim, ele colocou aqui, obra psicografada. Porque, de fato, essas obras de Esther Hicks, olha, tá aqui uma marcazinha de desgaste da página, da capa, mas no mais ele tá sem observação nenhuma. É um livro que eu comecei no físico, terminei no digital. Tem ideias muito interessantes. E se você conhece já a história de Esther Hicks, melhor. Se não conhece, você vai passar a conhecer e vai achar que tem alguma coisa de interessante nisso. Você vai falar, mas não é literatura. Eu falo, tente tirar literatura de autoajuda. Há sempre uma história sendo contada, ou uma coleção delas. Próximo, esse aqui é meio literatura, e é uma versão extremamente polêmica, muito rara também, que é A Flauta Mágica, ópera maçônica, de Jacques Chaillet. Foi feito pelo o editor, pelo Georges Sadaar. É a própria flauta mágica de Mozart, né? Eu vou ler essa parte de trás. Ao demonstrar a coexistência simbólica da última ópera de Mozart, esse livro busca extrair a significação oculta dos personagens, situações, relacionamentos, mitos, e trazendo isso para o ambiente, a ideia maçom. Então, se você é curioso, se você gosta de Mozart, a Flauta Mágica por si só já é uma história absolutamente incrível. E colocar Flauta Mágica junto com uma visão maçônica, isso deixa o texto ainda mais rico. Mesmo que você não concorde com os comentários, ler também é dialogar com o autor. Não tem que
acreditar, não tem que concordar. Você pode, inclusive, a ideia quando a gente... Esse aqui eu acho que não está muito grifado, não. Tem ilustrações também, Conde de Saint-Germain, eu acho. Não, esse aqui é Mozart. Mozart com as signas de grau maçom. Olha só que interessante. Embora não seja um livro... É um livro de história, tá? É um livro de atos. Ele tem primeiro ato, segundo ato. É a peça da Flauta Mágica, mas em uma versão maçônica. Um livro raro, provavelmente, se não tiver no meu livro, você vai ter que procurar em alguma livraria rara, mas eu super recomendo estes livros e parar um pouquinho dessa hype, dessa vibe de só livros de pessoas pouco conhecidas ou livros que as pessoas adicionaram um pouco. Outra pessoa que é um livro fantástico é Sônia Hirsch. Esse livro chama-se O Mínimo para Você Sentir o Máximo, Pequeno Guia dos Alimentos. Esse livro, a Sônia Hirsch, quem não conhece, vamos ter outros livros da Sônia Hirsch, mas ela fala muito sobre a cura pela alimentação. Esse especificamente, ela traz listas. Esse é quase como um livro de consulta, tá? Ele traz vitamina B6, vitamina B2, B12, água, caloria, gordura insaturada, e ela vai comentando tudo isso sobre a perspectiva dela. Então é isso. A ideia aqui é que a gente comente alguns livros, e a maioria destes livros, todos que eu te mostrei aqui, vão estar no link abaixo, e você pode adquiri-los por aqui. E se já não estiverem mais disponíveis, porque o vídeo foi gravado, então pode ser que muita gente pegou, viu, entrega-se no Brasil inteiro, então pode ser que o livro esgote, mas você pode procurar como referência o livro em outras plataformas, em outros lugares. Bom, acompanha a gente aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, dá um like e vamos lá. Nós estamos construindo um novo canal, falando sobre livros, discutindo alguns conteúdos de livros, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa coisa de para que você vai montar uma enorme biblioteca. Gerações anteriores faziam isso, mas nós não tínhamos o recurso de ter um Kindle, um leitor digital. Então, às vezes, todos esses livros que eu tenho, eles cabem em um Kindle. Então, às vezes, me pergunto, é necessário tudo isso para eu ser um leitor? Claro que vão ter livros aqui que vocês estão vendo, livros de estudo, de idiomas. Alguns realmente não vão sair daqui, porque fazem parte de um acervo que eu quero manter. Mas se não é um livro de estudo especificamente, se é uma história, se é algo que eu aprendi, ensinei ali, entendi alguma coisa, há muita coisa a se fazer. Bom, eu falo demais, eu vou falar com você no próximo vídeo, e por hoje é só.